o Meet avisar. Bom, gente, então vamos começar o encontro de hoje. A gente recebe o Dr. Fernando Matos, ex-conselheiro do CNJ, juiz federal no Espírito Santo, transitou por várias funções públicas, foi inclusive secretário-geral adjunto do CNJ, e o convite ao Dr. Fernando é para discutir aqui gestão e políticas públicas do Judiciário, contribuições para uma agenda de pesquisa. Eu queria passar antes a palavra ao professor Leandro, que é coordenador adjunto do grupo, para o professor Leandro fazer uma rápida saudação, antes da gente passar a conversar com o Fernando. Boa tarde a todos. Doutor Fernando, uma honra para a gente estar recebendo o senhor aqui. É um grupo que, como o professor Luciano, né, trouxe, é um grupo jovem, mas que tem buscado, né, construir uma agenda de pesquisa importante para contribuir com o desenvolvimento do nosso sistema judiciário, né, de todo o país. Então, nossa gratidão aqui por ter aceito, né, o nosso convite e que a gente tenha hoje um grande encontro aí, que tenho certeza que será. Obrigado, Leandro. Então, Fernando, boas-vindas, tá? O grupo de pesquisa GP Juiz está aqui, e o convite se justifica para que você nos ajude a construir uma agenda de pesquisa ao judiciário. Esse grupo tem uma abordagem predominantemente interdisciplinar e empírica. Isso quer dizer que a gente dialoga aqui com o pessoal de administração, pessoal de ciências atuariais e demografia, e a ideia é estudar o judiciário, além da abordagem do direito, estudar o judiciário também sob uma abordagem de gestão, sob uma abordagem de eficácia de políticas públicas junto à população, sobre as mais diversas perspectivas demográficas. Então, a ideia aqui, Fernando, é um bate-papo, tá? Eu vou te pedir que faça assim, uma rápida apresentação do teu ponto de vista, um pouco da tua trajetória de vida, tá? Para o pessoal se situar em termos de prosopografia, né? Quer dizer, como você chegou até aqui, a tua experiência, especialmente como diretor do Foro do Espírito Santo, função que você ocupa hoje, inclusive, novamente, e também falar um pouco do CNJ, talvez um pouco mais até do CNJ, dando esse testemunho que eu sei que você tem condição de oferecer aqui para o grupo, e deixando algumas pistas que a gente possa, por exemplo, explorar em termos de pesquisa acadêmica. Tá? Esqueci de falar que o Fernando é professor da Faculdade de Vitória, portanto a gente está entre colegas, tá bom? Então essa a ideia é tratar entre colegas, porque além de tudo o Fernando é professor da Faculdade de Vitória. Então é isso, Fernando, eu vou pensar em uns 30, 40 minutos para deixar tempo para a gente depois fazer as perguntas. Tá bom assim? A palavra está com você, Fernando. Bom, bom, então, gente, obrigado. Como disse o Luciano, nós estamos aqui entre colegas, né? Eu acho que eu queria primeiro fazer uma saudação ao Luciano. Nós fomos colegas de movimento associativo, né? Ele como presidente da ANAMATRA, eu depois nós, na mesma época, como presidente da AJUF, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, e depois nós também tivemos, assim, nos reencontrarmos, né, Luciano, trabalhando como juízes auxiliares do ministro Carlos Aires Brito, quando ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Aires, convocou os 3 ex-presidentes de associações nacionais, o Luciano da ANAMATRA, eu da AJUF e o Mozar Valadares, da MB, para prestar auxílio a ele durante o período da sua presidência, que foi de abril de 2012 até novembro de 2012, né, Luciano? Então, foi um período muito bom, um período de muito estreitamento. O Luciano é uma pessoa que eu tenho grande admiração desde a época do movimento associativo e amizade, e queria primeiro agradecer esse convite, né? Bom, o Luciano pediu para eu primeiro me posicionar um pouco sobre a minha trajetória, né? Quer dizer, eu sou juiz desde 2000, e em 2004 eu entrei para o movimento associativo, eu fui eleito diretor da Associação dos Juízes Federais do Brasil, e esse foi já eu era diretor de comissões, mas eu ia muito a Brasília, e as entidades nacionais, elas têm uma imbricação muito grande dentro do Poder Judiciário, do Parlamento, do Poder Executivo. Por quê? Porque o Luciano vai concordar comigo, ou ele pode também ter as considerações dele, mas as carreiras nacionais da magistratura, como a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, os seus respectivos tribunais, né, então o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho,
os seus presidentes não são os chefes do Poder Judiciário. O presidente do TRT da 21ª Região não é o chefe administrativo da Justiça do Trabalho. Como o presidente do Tribunal Regional Federal também não é o chefe do Poder Judiciário Federal. O chefe do Poder Judiciário Federal, no caso da Justiça do Trabalho, é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E o chefe do Poder Judiciário Federal, para a Justiça Federal, é, para algumas matérias, o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Quem tem, por exemplo, iniciativa de projeto de lei. O Tribunal Regional do Trabalho não tem essa iniciativa. O Tribunal Regional Federal também não tem. Nós, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, estamos centralizados, dentro de um órgão que se chama Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Conselho da Justiça Federal. E nós, do Poder Judiciário Federal, ou do Poder Judiciário da União, além de tudo, para outras questões, o chefe do Poder Judiciário, quem trata dessas questões, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Diferentemente da magistratura dos estados. Por quê? Porque o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ele é o chefe do Poder Judiciário no Estado do Rio Grande do Norte. Então, é o Tribunal de Justiça que encaminha projetos de lei, é o Tribunal de Justiça que julga a constitucionalidade da lei ali em relação à Constituição Estadual. Então, ele tem algumas atribuições que nós, da Justiça Federal, não temos. E o que acontece? Mas, ao mesmo tempo, o presidente de um Tribunal do Trabalho, de um Tribunal Federal, ele tem uma série de atribuições. Ele tem que cuidar de toda a administração daquele tribunal. Então, muitas vezes, não sobra tempo para ele o quê? Para ele fazer essa interlocução nacional. Ele faz uma interlocução na Justiça do Trabalho com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na Justiça Federal com o Conselho da Justiça Federal, e ele tem que administrar o tribunal dele. Então, o que acontece? A entidade nacional que acaba tendo um papel, Luciano, nessa, vamos dizer assim, não é no poder decisório, porque a associação de classe, ela não tem esse poder decisório. Ela, na verdade, ela é uma interlocutora qualificada junto ao Conselho da Justiça do Trabalho, junto ao Conselho da Justiça Federal, e principalmente junto ao Congresso Nacional e até ao Poder Executivo Federal. E por isso a importância dessa interlocução permanente, não só com o respectivo tribunal, mas com o respectivo conselho, agora com o Conselho Nacional de Justiça, com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo. Então, muitas vezes, são os juízes federais, os juízes do trabalho, que eles vão falar com os parlamentares federais o tempo todo para tratar das agendas de interesse. E exatamente nesse ano de 2004, quando eu comecei, no final daquele ano, foi promulgada a Emenda Constitucional número 45, que foi a chamada primeira etapa da reforma do Poder Judiciário. Em 2006, eu fui eleito vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, na gestão do Walter Nunes, que é um potiguar que muitos de vocês devem conhecer, professor da Universidade Federal, doutor em Direito, várias obras publicadas, eu tive muita honra de ser vice-presidente dele. E depois eu fui, aí em 2008 a 2010, aí sim, na gestão, grande parte da gestão do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal e do ministro César Rocha no STJ, eu fui presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Depois disso eu voltei para a jurisdição, em 2010, e em 2011, como disse o Luciano, eu assumi a direção do foro da Justiça Federal. E aqui é que eu faço uma consideração, por quê? Porque, ao contrário dos demais ramos do Poder Judiciário, me parece que na Justiça do Trabalho também, porque quase todos os estados têm o seu tribunal, a administração do primeiro grau na Justiça Federal é feita pelo próprio primeiro grau. Então, o que eu queria dizer? É claro que é uma descentralização do respectivo Tribunal Regional Federal, mas o ordenador da despesa é o diretor do foro. Então, por exemplo, quando você vê o prédio da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, ele foi construído pelo próprio primeiro grau. A licitação foi feita pelo primeiro grau, a execução daquele contrato foi feita pelo primeiro grau, aquela construção foi feita toda pelo primeiro grau. Então, isso força com que, na Justiça Federal, por essa peculiaridade, o diretor do foro ele também tenha que ser um administrador. E o que é ser um administrador? Não é só um assinador de papel. Não é só vir uma secretaria administrativa e assinar um papel, não. Você tem que ter uma interlocução com o seu tribunal, você tem que ter uma interlocução com o Conselho da Justiça Federal. Por quê? Porque você às vezes tem que ter interlocução com o parlamento, que você tinha que cuidar
de uma emenda parlamentar para construir um foro, né, Luciano? O Luciano também conhece bem essa realidade. Então, é uma coisa, é uma atividade assim que ela demanda uma certa preparação e ela exige também de uma certa proatividade. Por quê? Porque nós, no Poder Judiciário, nós estamos acostumados com a tal da inércia. Né? As questões vêm a nós para ser decididas por nós. Isso é uma grande diferença quando você estabelece o juiz que é julgador de processo e o juiz que é gestor. Por quê? Porque quando você está na jurisdição, você tem o princípio da inércia. Você é procurado pelas pessoas para você decidir as questões. Só que quando você é administrador, você é mais um dos atores dentro daquele contexto. Você não tem o poder de decisão. É diferente da inércia e da jurisdição, onde você vai decidir a questão. Não. Você, quando é gestor, muitas vezes você vai submeter aquela questão a outra pessoa ter que decidir. Isso eu digo sempre, Luciano deve se lembrar disso, e a gente viveu isso, que é, por exemplo, a diferença dentro do Poder Judiciário. Não na minha realidade de diretor do foro aqui, que é um negócio desse tamanho, mas imagina, por exemplo, na realidade do Poder Judiciário como um todo, do Poder Judiciário Nacional. Vocês imaginem, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele está na jurisdição, e a gente vê hoje com a chamada judicialização da política, ou seja, todas as que, por conta do travamento da agenda do parlamento, por conta de indefinições no parlamento, por conta de uma constituição compromissória e prolixa como a nossa, e a inafastabilidade da jurisdição, o Supremo Tribunal Federal é chamado a decidir aquelas questões da agenda nacional toda a semana. Luciano deve se lembrar, quando a gente trabalhava com o ministro Aires Brito, que tinha aquela expressão, como é que é? Tem que jogar uma final de Copa do Mundo toda semana. Não era isso, Luciano? Não, aqui o Supremo jogava uma final de Copa do Mundo toda semana. Isso é a jurisdição. Agora, imagina quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é o administrador. Então, ele tem que conversar com o Tribunal de Contas da União, ele tem que conversar com o Poder Legislativo para aprovar os projetos de interesse da magistratura. Então, ele não tem mais a caneta, ele não é mais aquele que decide. Então, isso é algo, assim, bastante peculiar, e isso exige também uma tomada de consciência muito grande por parte, não é, da magistratura. Durante muito tempo, não é, e eu lembro, e vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso quando falar da reforma do Poder Judiciário, ou dessa perspectiva que tinha, se falava muito de que o juiz não era um gestor. Mas eu vejo o seguinte, o juiz ele tem que ouvir a comunidade. Né? Nós não podemos, aquilo que se falava, né, o judiciário como a torre de marfim, ou como disse um presidente da República, né, a caixa preta do Poder Judiciário. Não, o Poder Judiciário ele tem que estar permeado à sociedade. Mas o juiz, ele também, o magistrado, né, lato sensu, junto com os servidores, com a burocracia profissional, né, ele tem que se preparar cada vez mais para ser um gestor. E vou tratar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Então, essa é uma característica boa da Justiça Federal, de você ser um gestor, né, de você ter que administrar. Bom, e aí eu fiquei como diretor do foro durante 2 anos, e depois eu acabei sendo reconduzido para mais um período de 2 anos pelo tribunal. Quando esse meu período estava terminando, isso a gente já está tratando de 2011 e 2013 foi o primeiro. No meio desse meu período, de 2013, eu e Luciano trabalhamos juntos com o ministro Aires, lá no Conselho Nacional de Justiça. Foi uma experiência muito boa, porque o ministro Aires, além de tudo, ele é um ser diferenciado. Não vou dizer só que ele é um humanista, né, que ele é uma pessoa inteligente, mas ele é um ser diferenciado. O ministro Aires, eu lembro, ele presidia o mensalão nessa época, e ele, uma coisa que sempre ensinava para a gente, Luciano deve se lembrar disso, ele falava assim, que toda pessoa tem uma coisa boa. Toda pessoa tem uma característica, toda pessoa tem uma qualidade. Por mais que você olhe para aquela pessoa e diz, não, ela não, mas ela tem uma qualidade. Você tem que aprender a enxergar essa qualidade. Então, ele era e ele nos dava, né, Luciano, muito espaço. Desse período eu guardo, assim, com muita alegria, né, a possibilidade de ter interlocução, por exemplo, com o orçamento federal, né, Luciano? Que a gente não podia participar disso, o juiz não participava disso. Só quem participava disso era a burocracia, junto à interlocução com o poder legislativo, e principalmente com o Poder Executivo, com a Secretaria de Orçamento Federal do então Ministério do Planejamento. Muitos não há uma discussão dentro do Poder Judiciário específica sobre isso. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Constituição fala
que os limites de gastos de cada poder serão estabelecidos de comum acordo. Esse comum acordo, assim, eu e Luciano, a gente nunca presenciou uma reunião que tratasse em alto nível, não é, de orçamento. Por quê? Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai ao Congresso Nacional, é de iniciativa do Poder Executivo, e o Poder Executivo é que estabelece esses limites de gasto para cada um dos três poderes. Né? Ou seja, não o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque esse está numa lei complementar, mas o limite efetivo dentro de cada crédito orçamentário que vai ser estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Então, pela primeira vez, o ministro Aires, né, ele criou essa figura de um juiz que ele pudesse ir acompanhar essas discussões junto ao Poder Executivo. Né? E isso era reportado para ele todo o tempo. Né? Então, isso, para mim, já foi algo de bastante novidade, de bastante mudança. E aí, depois eu volto para a direção do foro, no final do mandato do ministro Aires, e o presidente que toma posse, então, me convida para ficar mais 2 anos. Passam esses 2 anos, né? E aí eu tenho alguns projetos aqui, mas que não é o objeto, né? A digitalização do nosso acervo processual, construção. Então, isso também é algo interessante, né? Porque dá essa dimensão de que o juiz ele tem que ser um gestor. Né? A gente cuida aqui de vários prédios, na minha época era um orçamento de 160 milhões de reais, que era gerido pela seção judiciária, ou seja, não era o 14º orçamento do Estado do Espírito Santo, né, considerando estados e municípios. Então, é um valor assim considerável para uma seção judiciária relativamente pequena. E aí, quando está terminando a minha gestão da direção do foro, então, surge uma oportunidade que eu disputasse a vaga do Conselho Nacional de Justiça. E eu não sei se vocês, eu não acredito que nem todos são do direito, né, Luciano, mas mesmo quem é do direito talvez não esteja tão familiarizado com esse processo. O CNJ é composto por 15 integrantes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do STJ, um ministro do TST, um desembargador estadual, e o desembargador estadual é escolhido pelo Supremo Tribunal Federal, assim como o juiz de direito, e a vaga que eu disputei era a vaga de juiz federal, que era indicada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o Superior Tribunal de Justiça já tinha implementado um processo de escolha que era a publicação de um edital. Eu me inscrevi nesse edital e acabei sendo escolhido. Mas o que é interessante disso? O que é interessante disso é que eu, mesmo sendo um juiz federal de primeiro grau, o processo de confirmação de um conselheiro do Conselho Nacional de Justiça é o mesmo processo que é aplicável, por exemplo, ao ministro do Tribunal Superior. Então, você passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Isso é um momento assim, muito rico. Eu já tinha tido a oportunidade de ir outras vezes ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, Luciano também, lá várias vezes, para falar em audiências públicas. É bem interessante esse nosso processo assim, de freios e contrapesos, né, de fiscalização de um poder pelo outro, e essa possibilidade que os senadores eles possam sabatinar. E eu passei, claro, guardadas as devidas proporções, por uma sabatina, né, onde foram vários assuntos perguntados, vários temas, e eu achei um momento assim, eu lembro até de um senador me perguntando, eu disse, olha, senador, eu queria dizer que esse momento aqui, para mim, é um dos momentos assim, mais marcantes da minha carreira, né, de poder, dentro desse nosso processo, poder vir aqui e me apresentar e dizer o que eu acho do CNJ, o que eu acho do Poder Judiciário e responder a todas as perguntas. E aí a gente fui nomeado, e lá, então, permaneci durante 4 anos. Né? Eu e Daldice Santana, que ingressou junto comigo, ela é a juíza do Tribunal Regional Federal, nós dois, por um acaso do destino, acabamos sendo reconduzidos. E passamos novamente por esse processo de recondução. Né? Bom, e aí foram 4 anos, né, que tive dentro do Conselho Nacional de Justiça, e nesse contexto é que eu acho que devo falar um pouco do CNJ. Por quê? Porque eu brinco com os meus amigos que em dezembro de acho que agosto, setembro de 2004, eu estava dentro do Senado Federal acompanhando a votação da primeira etapa da reforma do Poder Judiciário, que resultou na emenda constitucional número 45. E então veio efetivamente a promulgação dessa emenda em dezembro de 2004, inclusive foi firmado, né, Luciano, o primeiro pacto republicano. O que era a ideia do pacto republicano? É que houvesse uma agenda em torno do Poder Judiciário, e não apenas do Poder Judiciário, mas de todo o sistema de justiça. Não só do Judiciário, mas do Ministério Público, da Defensoria. Em relação ao Ministério Público, também foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público,
tá? Mas principalmente uma agenda de, não sei qual seria a melhor palavra, mas talvez fosse uma palavra de atualização, de modernização, né, de reforma do Poder Judiciário. E aqui tem uma peculiaridade, já que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte: no início do governo Lula, né, do primeiro governo Lula, em 2003, perdão, foi criada a Secretaria da Reforma do Poder Judiciário. E isso já foi objeto assim, de muito questionamento por parte do Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário dizia, não, mas como é que vai ter uma Secretaria de Reforma do Poder Judiciário no Poder Executivo? Mas essa reforma, efetivamente, essa secretaria efetivamente foi criada. O Sérgio Renaud, né, Luciano, que nós tivemos muito contato, ele foi o primeiro secretário dessa secretaria, né, e ali você mantinha esse contato permanente. Agora, dentro de um anseio da sociedade, né, de conhecer o Poder Judiciário, né, dentro de um anseio da sociedade de saber efetivamente o que se passava dentro do Poder Judiciário. Houve um movimento que foi um movimento assim, de bastante consternação da magistratura, quando houve a chamada Comissão Parlamentar de Inquérito do Poder Judiciário, e é muito interessante porque, não sei se vocês sabem, a reforma do Poder Judiciário ela começou a tramitar no Congresso Nacional em 1991. E a primeira etapa dessa reforma, ela ficou durante anos dormitando dentro do Congresso, até que ali no final dos anos 2000, então ela começou, no final dos anos 99, início dos anos 2000, ela voltou a tramitar. E ela então foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado e virou a emenda constitucional número 45. E aí é criado o Conselho Nacional de Justiça, como um órgão central, censório e de planejamento estratégico do Poder Judiciário. Que isso é o mais importante. Qual era a dúvida dos membros do Poder Judiciário? Mas como é que você vai ter membros externos ao Poder Judiciário? Por quê? Porque você estabeleceu, seria um órgão de controle externo. Então, o que se fez? Se colocou o Conselho Nacional de Justiça dentro do artigo 92. Tem lá o artigo 92, inciso 1, que diz, são órgãos do Poder Judiciário. Está lá escrito, o Supremo Tribunal Federal. Então, se criou o inciso 1, a linha A, para incluir, dentro dos órgãos do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça. Então, essa primeira contestação, ela foi efetivamente superada. Por quê? Porque se colocou dentro do Poder Judiciário. E mais, havia uma demanda de que a maior parte dos membros do Conselho Nacional de Justiça não fossem oriundos da magistratura. E esse pedido, essa intenção, ela não se confirmou. Por quê? Porque, salvo engano, 8 dos membros do Conselho Nacional de Justiça são magistrados, não é? Com exceção dos 2 representantes do Ministério, não, 8 não, 9, né? 2 representantes do Ministério Público, um do Ministério Público Federal e um do Ministério Público dos Estados, os 2 representantes da OAB e os dois representantes, um da Câmara e outro do Senado. Então, nesse contexto é que foi criado o Conselho Nacional de Justiça. Sob a presidência de quem? Daquele que falou para vocês ontem, o ministro Nelson Jobim. O ministro Nelson Jobim foi, junto com o ministro Márcio Tomás Bastos, né, ele foi um dos grandes arquitetos da criação do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Para atender a exatamente esse anseio do poder, da sociedade, de poder participar um pouco do planejamento e da gestão do Poder Judiciário. E por que eu digo isso? Porque, veja, até a criação do Conselho Nacional de Justiça, as questões administrativas que aconteciam no Poder Judiciário, num Tribunal de Justiça, elas não eram levadas para lugar nenhum. Ninguém podia rever aquela questão. Tá? Então, e aí me parece o seguinte, que é exatamente acho que o Poder Judiciário não pode ser um poder fechado em si mesmo. É a história da Torre de Marfim. O Poder Judiciário tem que estar em contato com a sociedade. Eu gosto muito daquele episódio, daquela série The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth, né? E tem um episódio em que você tem um par dela, do reino, né? Em que ele na verdade faz algumas críticas à atuação da rainha, etc. E lá pelas tantas ele diz assim, olha, a era da deferência, ela se encerrou.
Antigamente, eu cheguei a ver palestras sobre isso, principalmente com o pessoal da transparência, né? Quando você falava de um tribunal, a ideia de um tribunal era uma foto, nos anos 50, que era encaminhada para publicação no jornal sobre a posse da nova mesa diretora do tribunal. E hoje, cada vez mais, quando você fala do artigo 37 da Constituição, do princípio da publicidade, do princípio da impessoalidade, né, da transparência, da eficiência, você quer exatamente saber, né, e como diz o ministro Aires, a luz do sol é o melhor desinfetante. Então você quer conhecer o Poder Judiciário. E digo para vocês, o Poder Judiciário não tem nada para esconder. A gente que está lá, né, Luciano, sabe disso. A 99,9% dos magistrados que são comprometidos, eles querem fazer o melhor trabalho possível, tem as dificuldades orçamentárias e financeiras dos tribunais, etc. Não há problema em relação a isso. Mas então é promulgada a emenda e é escolhida a primeira composição, e em junho de 2005 é instalada a primeira composição do Conselho Nacional de Justiça. E eu lembro que essa instalação foi feita lá no anexo 2 do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o ministro Nelson Jobim, eu não sei se ele teve a oportunidade de falar isso ontem, mas eu lembro muito dele falando sobre uma conformação do Conselho Nacional de Justiça dentro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque havia uma ideia inicial de que o Conselho Nacional de Justiça fosse um órgão pequeno, um órgão meramente normativo, um órgão definidor de algumas políticas, e que a execução e a fiscalização dessas políticas ela caberia aos tribunais. Então, que o Conselho Nacional de Justiça ele se limitaria a ser esse órgão normativo. Tá? Obviamente que dentro da primeira expectativa do Conselho havia essa ideia de que ele fosse um órgão disciplinar, né? Que ele fosse um órgão censório, né? Que ele fosse um órgão punitivo. E realmente o Conselho Nacional de Justiça ele tem esse viés, ele tem essa possibilidade, ele tem essa atuação, mas a gente viu ao longo dos anos que essa é uma atuação residual do Conselho. Não é? Por quê? Porque a atuação disciplinar, de punição de magistrados, não é? Quem passa por lá vê que é uma coisa residual. Ela tem que ser feita, o Conselho Nacional de Justiça pode avocar procedimentos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa competência era uma competência concorrente, não é? Ou seja, que a Corregedoria do Conselho, ela própria poderia estabelecer os procedimentos administrativos, né, e, portanto, submeter ao plenário, etc., rever procedimentos, o plenário do CNJ também pode, né, concluídos há menos de um ano. Então, você tinha essa primeira conformação, né, essa conformação exatamente como um órgão de não só de planejamento estratégico, mas principalmente um órgão censor. E o que é interessante? O que é interessante é que, logo que a emenda é promulgada, uma entidade de classe da magistratura, e Luciano vai se lembrar bem disso, não foi nem a JUF nem a ANAMATA, ela ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal dissesse se o CNJ era ou não inconstitucional. O Luciano aqui está dizendo qual é essa entidade. E, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal disse, olha, o Conselho Nacional de Justiça ele é um órgão constitucional, é um órgão que integra o Poder Judiciário, ele é um órgão que exerce o controle administrativo, orçamentário e financeiro de todo o Poder Judiciário, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Então, o Conselho Nacional de Justiça não tem nenhum tipo de atuação em relação ao Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, os seus conselheiros, durante o período em que conselheiros estiverem, são magistrados, e como magistrados que estão sujeitos, né, às mesmas prerrogativas, mas às mesmas vedações próprias da magistratura. Ou seja, o conselheiro oriundo da OAB, né, que tem uma advocacia, durante aquele período em que ele fica como conselheiro, ele tem que se afastar do conselho, do seu respectivo escritório, e ficar apenas trabalhando como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, porque ele tem as vedações próprias dos magistrados. E aqui o que é interessante? Aquilo que eu disse, né, eu acho que é interessante. Por quê? Porque, vejam, a gente sempre ouve dizer que o presidente do Supremo Tribunal Federal ele é o chefe do Poder Judiciário do Brasil, não é?
Mas até a emenda constitucional número 45, ele não era o chefe do governo do Poder Judiciário. Até a emenda constitucional número 45, o presidente do Supremo Tribunal Federal, porque ele é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele era o chefe do Estado do Poder Judiciário do Brasil. Por quê? Porque ele não tinha nenhum tipo de atribuição administrativa. Ele não podia rever um ato de um presidente de um tribunal. Não é? Por quê? Porque nem em matéria jurisdicional aquilo originariamente cairia no Supremo Tribunal Federal, seria distribuído dentro do Supremo Tribunal Federal. Mandado de segurança contra ato do tribunal, muitas vezes é no próprio tribunal que ele é julgado. E vou falar disso quando falar de nepotismo. Então, o que acontece? Quando ele se torna o presidente do Conselho Nacional de Justiça, aí ele se torna o chefe do governo do Poder Judiciário. E vejam, qual é a característica do Conselho Nacional de Justiça? O constituinte derivado, obviamente que inspirado pelo ministro Márcio Tomás Baix, que era ministro da Justiça, o ministro Nelson Jobim e todos aqueles que participaram da formatação do Conselho, quis dar o quê? Quis dar ao Conselho Nacional de Justiça uma formatação plural. Por quê? Porque você tem representantes da sociedade, você tem representantes da advocacia, você tem representantes do Ministério Público e você tem representantes de todos os momentos da carreira do Poder Judiciário. E olha como isso é interessante, mas ao mesmo tempo desafiador. Eu sou um juiz de primeiro grau. E nunca se esqueçam do seguinte, o Poder Judiciário é um poder, não é, obviamente, Forças Armadas, baseado na hierarquia e disciplina, mas é um poder verticalizado. Eu fui investido transitoriamente durante 2 ou 4 anos, né, que é o máximo que você pode ser investido da função de conselheiro, mas eu continuei sendo juiz de primeiro grau. E imagine que você está dentro de um colegiado que ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, né, e ele é composto por esse juiz. Você é composto por ministros, por desembargadores e por juízes. E, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário ele é extremamente verticalizado. Isso eu sempre tenho a oportunidade de conversar com o Luciano, até falava com ele na segunda-feira, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando investido quando ele está como também presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele exerce esse controle administrativo de uma maneira muito forte, essa chefia do governo do Poder Judiciário. Ele pode tratar basicamente sobre qualquer tema. Sobre qualquer tema pode ser tratado dentro do Conselho Nacional de Justiça. Até hoje você tem uma discussão jurisprudencial dos limites da atuação do Conselho Nacional de Justiça. E isso também é uma outra perspectiva bastante interessante. Por quê? Porque quando a gente vê, a magistratura ela rejeitou profundamente o Conselho. Tanto é assim que uma da entidade de classe dos juízes estaduais, que tem representantes também da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, ainda que bem residualmente, né? Ou seja, quem representa os juízes federais é a JUF, quem representa os juízes do Trabalho é a ANAMATRA, ingressaram no Supremo Tribunal Federal para declarar a constitucionalidade, a inconstitucionalidade. E um dos primeiros atos do Conselho Nacional de Justiça foi exatamente tratar da proibição do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução, a resolução número 7. E essa resolução, ela proibiu o nepotismo dentro do Poder Judiciário. O nepotismo em que um magistrado indicava um parente seu para ocupar um cargo comissionado. E assim, isso tem uma razão de ser. Porque, veja, na magistratura nós temos a vitaliciedade. A vitaliciedade, ela permanece até agora os 75 anos de idade. Então, houve uma preocupação do Conselho, dizer assim, bom, mas como é que está essa situação nos tribunais? E o Conselho Nacional de Justiça extraiu diretamente da Constituição que não havia a possibilidade de você ter nepotismo para ocupar cargo em comissão. Se um filho quisesse atuar dentro do Poder Judiciário como servidor, teria que fazer concurso público. Se ele quisesse atuar como magistrado, obviamente que magistrado não tem outra alternativa, ele teria que ser aprovado em concurso público de provas ou de provas e de título. Então, com isso, você teria essa participação. E essa mesma entidade de classe da magistratura, não é, Luciano? Depois ela foi ao Supremo Tribunal Federal
ajuizando uma ação declaratória de constitucionalidade dessa resolução, né, que foi a ADC número 12, e que foi o embrião da criação ou melhor, da formatação da súmula vinculante número 13, que estendeu a vedação da prática do nepotismo a toda a administração pública. Isso foi, inclusive, objeto de uma pontuação expressa do ministro Gilmar Mendes, que o ministro Gilmar Mendes, Ferreira Mendes, ele era, no governo Fernando Henrique, também advogado-geral da União, então a emenda volta a tramitar ainda no final do governo Fernando Henrique, e também nos últimos, em 2002, ele foi indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes também tem uma vastíssima experiência, porque já tinha trabalhado tanto no Ministério da Justiça com o ministro Nelson Jobim, quando o ministro Nelson Jobim foi ministro da Justiça, e ele também já havia trabalhado, já tinha trabalhado na subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Então ele é uma pessoa também que conheceu e vivenciou isso de maneira muito intensa da criação do Conselho Nacional de Justiça, e ele foi o seu terceiro presidente, né, Luciano? Terceiro, né? Porque o primeiro foi o ministro Jobim, segunda foi a ministra Ellen. Jobim, Ellen e depois o ministro Gilmar Mendes. Então ele registrou esse aspecto, ou seja, de que a mesma entidade que havia pedido a declaração da inconstitucionalidade da criação do Conselho, agora vinha pedir a declaração da constitucionalidade da criação dessa resolução que proibia a prática do nepotismo. E aí, então, você tem, portanto, essa primeira configuração do Conselho. E eu acho esse aspecto bem interessante. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça hoje, ele funciona como um órgão provocador do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, e ele é muito permeável à sociedade, até digo que ele é mais permeável à sociedade do que os próprios tribunais, né, porque tem os representantes próprios da sociedade, né, você tem 4 representantes, os 2 da advocacia e da Câmara e do Senado, e os membros do Ministério Público, que também trazem as suas formulações, e o Conselho tem sido muito permeável a organismos da sociedade civil organizada. Você tem vários fóruns, grupos de discussão dentro do Conselho que têm participação de membros externos da magistratura. E isso é algo assim, que, para mim, ele é muito interessante. Por quê? Porque também é uma coisa que nunca ficou muito bem decidida. Para que foi criado o CNJ? O Conselho Nacional foi criado eminentemente para a justiça dos estados. Por mais que não se diga isso, essa é a realidade. Por quê? Porque tanto a Justiça Federal quanto a Justiça do Trabalho, elas já tinham órgãos centrais de planejamento. É claro que até a emenda constitucional número 45, esses órgãos, tanto o Conselho Superior da Justiça do Trabalho quanto o Conselho da Justiça Federal, eles eram órgãos de centralização apenas, órgãos normativos e de execução orçamentária e financeira. Quantas vezes eu, como diretor do foro, fui ao Conselho da Justiça Federal atrás de orientações para buscar recursos para construções, para obras, para projetos que nós tínhamos dentro da Justiça Federal. Depois da emenda 45, e mais recentemente, é que esses órgãos também passam a ser órgãos de planejamento. Por quê? Porque aí talvez o que interesse mais para quem não assim, para quem não está dentro do sistema de justiça, é o papel do Conselho Nacional de Justiça como formulador de programas e de metas para o Poder Judiciário. Eu pergunto para vocês, se não fosse o Conselho Nacional de Justiça, o Judiciário teria metas? O Poder Judiciário, ele desenvolveria... E o Luciano deve se lembrar disso, né? Nós vivenciamos uma reunião lá em 2012, em que um grupo de magistrados dizia que eles que formavam o embrião do CNJ. Numa reunião no 3º andar, Luciano, você deve se lembrar disso, do gabinete da presidência. E, na verdade, a gente sabe que não é. E o que é interessante é que essa formulação de metas e essa formulação de programas, ela serve exatamente para chacoalhar o Poder Judiciário. E aí, da minha experiência, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça criou um prêmio
né, o prêmio CNJ em números. E aqueles selos que eram concedidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Esses selos de qualidade que eram feitos pelo Conselho Nacional de Justiça, na sua formulação inicial, não eram selos que espelhavam a qualidade na prestação jurisdicional. Não sei se as pessoas às vezes não sabem disso. Então, por exemplo, às vezes um tribunal diz assim, olha, eu ganhei o selo diamante, ganhei o selo ouro. Mas o que aconteceu logo no início do Conselho Nacional de Justiça? Ele precisava das informações. Ele precisava recolher informações dos tribunais. Como é que ele fez para recolher essas informações? Para recolher essas informações, ele criou um selo. Selo ouro, selo diamante, selo prata, selo bronze, que era um selo que refletia a qualidade da informação daquele tribunal remetida para o CNJ. Em 2019, 18, esse selo ele começou a ser mudado. Porque hoje você tem o chamado selo de qualidade do Poder Judiciário. Porque qual é o objetivo aí? O objetivo desse selo é exatamente estabelecer o quê? Estabelecer a qualidade na prestação jurisdicional. Porque a gente via muitas vezes uma diferença. Um tribunal, ele mandava as informações para o conselho, mas a prestação jurisdicional dele não era tão adequada. A sociedade não tinha essa visão. Né? Então, esse é um tema que ele é bastante interessante. E, ao mesmo tempo, quando o Conselho Nacional de Justiça desenvolve o Justiça em Números, que é um painel de estatísticas do Poder Judiciário, ele começou a ver o seguinte, olha, mas o Judiciário ele é um poder produtivo. Não sei se vocês sabem, mas o Judiciário ele recebe cerca de 28, por ano, entre 28 e 32 milhões de ações, e ele consegue dar conta de 29 milhões. Ele consegue retirar de dentro do sistema 29 milhões de ações. É muito interessante quando o presidente do Supremo Tribunal Federal recebe os colegas estrangeiros no Brasil. Então, por exemplo, vem o presidente da Suprema Corte, eu lembro muito da China, da Rússia, eles vêm ao Brasil, né? E eles, então, são recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu lembro de uma das vezes que, numa dessas traduções, o tradutor, ele estava traduzindo, e aí ele disse assim, que o Supremo Tribunal Federal no Brasil recebia 100 mil ações por ano. Aí esse presidente do Suprema Corte estrangeira, ele parou e disse, não, acho que houve um erro aqui, falou 100 mil ações. E aí ele disse, não, está certo. A Suprema Corte no Brasil, ela recebe 100 mil ações por ano. Não é? Então, as pessoas ficam, assim, de certa maneira, um pouco estarrecidas. Por quê? Porque no Brasil o que não falta é acesso à justiça. Luciano lembra muito, né, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, se falava, o acesso à justiça, Não, o acesso à justiça no Brasil é fácil. A gratuidade de justiça, né, o acesso no Brasil, acesso à justiça no Brasil, ele é um acesso que não é tão difícil. Hoje você, de qualquer computador, em grande parte você pode ter acesso. Você vai dizer, Fernando, mas calma, tem muita gente que não tem... Não, eu acho, o Brasil ainda é um país carente de direitos, não há dúvida em relação a isso. Mas que você tem dificilmente você tem um judiciário no mundo que ele recebe 32, 35 milhões de ações todo ano. Então, essa foi uma realidade que o Justiça em Números revelou. Eu queria caminhar um pouco para o final, mas eu queria falar um pouco também não só sobre metas nacionais, e é interessante por quê? Porque hoje essas metas, alguém pode pensar, não, elas são fixadas pelo próprio Poder Judiciário. Não. As metas são fixadas por magistrados e servidores. Todos eles participam dessa estratégia. Né? Os eixos dessa estratégia são discutidos em cada tribunal e depois, ao final do ano, são levados, existe um encontro preparatório do Poder Judiciário e depois existe o Encontro Nacional do Poder Judiciário. E nesse encontro é que essas metas são estabelecidas. Agora, também me parece que hoje e acho que existe um campo muito amplo para você discutir a própria gestão dentro do Poder Judiciário. Isso é um tema completamente em aberto. E por que isso? Porque, além disso, veja, vocês imaginem um poder que ele tem mais de 200 anos de história e que, na verdade, cada ramo do Poder Judiciário foi estruturado à sua maneira.
de acordo com as circunstâncias daquele momento. Eu lembro que muitos colegas da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho disseram: ah, Fernando, como seria bom se a gente pudesse ter essa experiência do diretor do foro da Justiça Federal, na Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual. Porque lá você tem o diretor que é do fórum, né? Ele é diretor daquele prédio. Na Justiça Federal, não, você é o administrador da Justiça Federal daquele estado inteiro. Né? E você não é só responsável para ver se o prédio está funcionando, não, você faz as licitações, tal, você executa os contratos, fiscaliza os contratos, presta, você, como é o ordenador da despesa, o seu CPF é objeto de controle pelo Tribunal de Contas da União. Mas eu digo o seguinte, cada justiça foi organizada à sua maneira. Cada justiça teve o seu processo histórico e de formação. Então, muitas vezes, esses modelos eles não podem mais ser incorporados por um ou por outro. Né? Só que o Poder Judiciário ele tem que ter a consciência de quê? Ele tem que ter a consciência de que cada vez mais vai ser difícil você fazer o mais do mesmo. Porque o que era o mais do mesmo dentro do Poder Judiciário? Ah, não, tem muito processo? Então manda um projeto de lei criando mais cargos. Não era isso, Luciano? Por exemplo, nós, assim, não precisa nem falar da emenda constitucional número 95, que estabelece o teto de gastos, né? Você só pode gastar o que você gastou no ano anterior, corrigido pela inflação, viu, Leandro? Só que é uma realidade hoje do Brasil. Hoje o que você tem visto tudo bem, agora com a inflação aumentando, você vai haver um aumento de arrecadação, né? Porque a base aumenta, então. Mas ao mesmo tempo você está tendo uma retração econômica, né? Esse ano, no final do ano a gente ainda cresceu um pouco, estão falando que esse ano a gente deve crescer, né? E nos números que vão vir do primeiro trimestre. Mas o ministro Gilmar é que gostava muito de falar isso, né? Vai fazer mais do mesmo, ou seja, mais estrutura, mais cargos, mais varas. E isso não tem mais como fazer. Então, o Poder Judiciário vai ter que olhar e vai ter que ver o seguinte: bom, como é que eu posso melhorar os meus processos? Né? E não é o processo judicial, mas os meus processos de gestão. Gestão cartorária, gestão do orçamento, gestão de pessoas. O Conselho Nacional de Justiça hoje tem um programa muito interessante chamado Justiça 4.0, que os tribunais estão começando a aderir. O que é o Justiça 4.0? É você potencializar ao máximo o processo judicial eletrônico. Veja, quando você fala de um processo que ele é judicial eletrônico, você não tem mais base territorial. A base territorial desaparece. Eu dou o exemplo da gente aqui, que é um exemplo pequenininho. Por exemplo, toda a execução fiscal federal no estado do Espírito Santo, ela só é processada na capital. Ela não é processada pelas varas do interior. Por quê? O interior, ele reclamava que ele tinha que colocar 1 ou 2 servidores para fazer a execução fiscal. E você, na capital, tinha 4 varas que tratavam dessa matéria. Então, nós fizemos uma conversa com a AB e uma conversa com o tribunal e sugerimos que toda a execução fiscal do interior viesse para a capital. Por que isso? Porque o processo é eletrônico. Então, hoje você tem, antes você tinha o Sistema Nacional de Videoconferência do CNJ. Hoje você tem o chamado balcão virtual. O balcão virtual é isso que a gente está fazendo aqui. Se você acessar o site da Justiça Federal, e tenho certeza que aí na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho já é assim, porque a gente está grande parte em trabalho remoto. Se você quiser falar com um servidor, se você quiser ser atendido no balcão, você é atendido no balcão virtual. Você clica no botão, abre a tela do Zoom, de um desses aplicativos, né, de reuniões virtuais, e você é atendido pelo servidor como se você estivesse no balcão. E aquele advogado, por exemplo, que está em Caicó, não é? Ele não precisa ir a Natal para ser atendido. Se ele tiver, assim, me parece que aqui na nossa realidade também, porque nós aqui o norte do Espírito Santo, nós somos integrados à Sudene também, então nós somos irmãos, né? O Rio Grande do Norte e o Espírito Santo. Apesar de nós estarmos no Sudeste, mas nós estamos integrados à Sudene também. Aquele advogado que está no município do interior, em Montanha, em Conceição da Barra, ele pode falar com o juiz em Vitória, sem sair do escritório. Ele pode peticionar sem sair do escritório. Então você vai ter que potencializar esses meios. Agora, para isso, você tem que ter um processo eletrônico. Eu não sei como é no Rio Grande do Norte, se todos os ramos do Poder Judiciário já estão integrados dentro do processo eletrônico. Aqui não. Aqui a Justiça do Trabalho sim, a Justiça Federal sim. A Justiça Estadual ainda está fazendo o seu processo.
né? Então, você tem algumas dificuldades. Bom, era assim, Luciano, eu acho que eu já falei demais, já é quase 3h30, né? Para não passar muito daquele tempo. Eu só queria dizer isso, que eu sou, ao contrário de muitos, eu sou um entusiasta do Conselho. E eu vejo, é só isso que eu acho que faltou falar. Por que que o CNJ é um agente provocador? E hoje, as políticas do CNJ, elas entram dentro do Poder Judiciário mais, porque o CNJ dá um prêmio. O CNJ premia esses tribunais que melhoram a sua gestão. E sabe que existe um colégio de presidentes de tribunais. E a vaidade, a vaidade por exercer uma boa gestão, ela é algo que é verdadeiro e é algo que é extremamente positivo. Você vê os tribunais hoje querendo ganhar esse prêmio. Você vê os gestores hoje em dia empenhados em modificar suas estruturas para poder ser vencedores desses prêmios. Então, isso é um elemento que o CNJ se utiliza de estímulo. Por quê? Porque às vezes um encontro diz, olha, ganhei o prêmio da conciliação. Aí o outro diz, não, mas peraí, cadê o meu diretor-geral aqui? Por que nós não ganhamos o prêmio da conciliação? O que está faltando no Justiça em Números para a gente encaminhar? E o prêmio de qualidade? Então você cria uma competição saudável entre os tribunais. Agora, para quem é pesquisador, eu digo para vocês, existe um mar de dados, existe um mar de políticas que podem ser implementadas pelo CNJ e que podem ser estudadas. Então, isso é que eu acho que é bastante interessante, é o principal papel do Conselho, esse órgão, que é um órgão central de pensar o Poder Judiciário, né, de planejamento estratégico do Poder Judiciário. Onde é que o Poder Judiciário vai estar daqui a 20 anos? Ele vai estar da mesma maneira que nós estamos hoje? Essa que é a pergunta que eu deixo para vocês. Luciano, muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado a todos vocês e estou disposto fico aqui para responder qualquer indagação que vocês tiverem. Então, Fernando, brigadão, viu? Brigadão aí pela essa primeira parte, que não decepcionou em nada o que a gente estava esperando. Você realmente fez um passeio muito, muito interessante por vários temas. Eu notei aqui pelo menos 6, enquanto você toma uma água e respira um pouquinho, eu vou aqui apenas ler os 6 que eu anotei, que já que o encontro de hoje é para construção de agendas. O que a gente chama de construir agenda? A verdade é construir alguns pontos que poderiam se constituir problemas de pesquisa. E muitas vezes um grupo recebe entusiastas, pesquisadores muito entusiasmados, mas às vezes falta uma agenda de pesquisa que faça sentido com as linhas do grupo, né? Então, por exemplo, eu disse que anotei 6, eu vou comentar rapidamente, depois eu vou passar a palavra aos colegas. Você mencionou em relação a metas, eu acho, por exemplo, que a construção das metas no Poder Judiciário pode ser um objeto de pesquisa. Está aqui conosco a Mariana Buquerque, que fez um trabalho de conclusão de curso de graduação em Direito, estudando exatamente a política de valorização do primeiro grau no TRT e no TJ do Rio Grande do Norte. E ela fez entrevistas, sabe, Fernando, levantou dados, e o trabalho dela mostra que do papel da resolução, do texto da resolução a prática... 219, né? 219, foi a 194, a 195, isso. A 198 e a 219, ela estudou as 4. E a Mariana, que depois ela vai seguramente falar alguma coisa, a Mariana viu que a realidade não é bem assim, há uma distância muito grande. Então é esse tipo de pesquisa que a gente faz, sabe, Fernando? Então, por exemplo, saber como essas metas são construídas, eu acho que daria um bom problema de pesquisa, porque assim, eu fui gestor de metas, eu percebo um distanciamento muito grande da base dos servidores e magistrados dessa formulação. O CNJ realmente não formula, ele direciona bastante, mas não chega a formular porque ele não vota. Mas os tribunais também, assim, eu acho que dialoga pouco com a base, mas esse é um ponto que uma pesquisa pode aprofundar. O papel do presidente do Supremo como chefe do governo judiciário também é uma questão a ser estudada. Já há algumas pesquisas que mostram o excesso desse presidencialismo. E a gente sempre se perguntava, né, Fernando, quando a gente trabalhou lá, como o presidente do Supremo pode dar conta do CNJ. Ele não dá conta nem do Supremo. Então, essa é uma questão também que uma pesquisa pode... Posso só... Claro, assim, claro. 2 coisinhas que eu queria pontuar. Luciano, primeiro, nessa questão das metas eu concordo inteiramente, viu, Mariana?
Você deve ter visto a questão da política de atenção prioritária ao primeiro grau. Eu falo para você, sabe qual é a política de atenção que o juiz gostaria que ele tivesse? Qual é o máximo de atenção ao primeiro grau que ele, na pessoa dele, teria? É ele virar juiz de segundo grau. O que eu quero dizer com isso? Quando ele vai e é promovido a desembargador. Né? Tem uma pesquisa que o CNJ fez, que é uma pesquisa que mostra, quem fez foi o Bruno Ronchetti, quando ele era o presidente o coordenador dessa rede, o conselheiro, ele, muito bom da Justiça de São Paulo, que mostrou o seguinte, que a maior parte dos juízes não reclamava tanto da questão de pessoal. Ela reclama muito da questão das condições materiais de trabalho. É quando você chega e você vê que um fórum é de um jeito e o tribunal é de outro completamente diferente. Tá? Então, eu acho que essa é uma coisa que deveria ser muito mais explorada. Luciano, também nessa questão da política do presidente, do chefe do governo, essa é uma grande realidade. Sabe o que eu falo para os meus alunos, Luciano? Que eles deveriam ir, durante a faculdade, os alunos deveriam ir, não é visitar o Supremo, é visitar o salão branco do Supremo Tribunal Federal na hora do intervalo da sessão, e eles deveriam visitar a antessala de um gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal e ficar lá. E vão ver o que é. Todos os assuntos de interesse do Brasil vão para lá. Então, quando tem o intervalo da sessão, você tem indígena, você tem representante das comunidades, você tem quilombola, você tem empresário, você tem médico, você tem todas que estão lá discutindo temas dentro do Supremo Tribunal Federal. Quem exerce um grande papel nessa interlocução então sobra realmente muito pouco tempo para o presidente do Supremo Tribunal Federal cuidar da agenda do CNJ. Isso piorou mais ainda quando o CNJ foi ser colocado longe do Supremo Tribunal Federal. Porque aí o presidente do Supremo, basicamente, ele ia lá no dia da sessão. Para que você tratasse qualquer assunto do CNJ, você tinha que ir ao Supremo Tribunal Federal. Agora isso foi um pouco diminuído porque o CNJ voltou para perto, num prédio próximo. Então, quem é que exerce esse papel de interlocução? Grande parte do Conselho com os tribunais e com o próprio presidente. É uma figura que quase ninguém fala nela, mas que internamente ela foi objeto de grandes disputas entre a magistratura e a burocracia, que é o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Esse aí é o verdadeiro secretário de Estado do Judiciário, né? Porque ele, né, se a gente fosse, ele é o chefe ele é que faz o diálogo e a intermediação com os tribunais e o CNJ. Então ele hoje ele tem um leque de atribuições gigantesco, né? E ele demanda sempre uma atenção muito grande. Mas desculpa, Luciano, porque eu esqueci de falar isso quando. Não, tranquilo. Bom, eu vou passar a palavra aos colegas. Eu já anotei mais 2 temas aqui, então eu vou desistir de ler agora. Depois, numa outra reunião, eu leio e depois eu passo o que eu escrevi. Eu vou compartilhar depois com o Fernando. E o Fernando, eu acho que vai ter que voltar aqui outro momento no nosso grupo para explorar outros temas. Viu, Fernando? Eu acho que você se deu mal vindo aqui. Não, vem quantos dias vocês quiserem. Foi muito bom. Bom, pessoal, a palavra tá franqueada. Eu não sei se o Leandro quer falar, mas depois vamos, de maneira bem informal aí, só abrindo o microfone e falando, tá? Bom, então, acho que quando o pessoal vai se preparando, quero agradecer aqui ao Fernando. Eu escrevi algumas páginas aqui. Acho que o que o Luciano falou é verdade mesmo. A gente vai precisar ainda mais, né? Porque clareou, assim, e trouxe diversos pontos também, né? Eu fiquei com alguns pontos aqui que foram me motivando a ir anotando. A gente não vai conseguir responder hoje aqui, porque são vários. Mas não sei se né? Na verdade, queria saber a tua percepção, assim, né? A primeira pergunta que eu tinha anotado, aliás, antes de começar a sua fala, eu tinha anotado que sobre o tema da Justiça 4.0, né? Hoje, fora do judiciário, né, e aí falando como administrador, a gente discute muito aí a quarta revolução, enfim, o 4.0, né, tá aí para justificar essa revolução digital, enfim, tem mudado a forma como as organizações têm trabalhado, tem mudado a forma de gestão das empresas de forma geral, né? Acredito que vai impactar muito também na gestão pública, mas você acredita que
a gente pode estar diante aí, a partir desse processo da Justiça 4.0, de ter, não sei se uma nova reforma do judiciário, mas um start para se começar a discutir, a deixar de fazer tanto aquilo que você chamou de mais do mesmo, ou, na verdade, vai ser só, não é só, né, mas se limitar a essa questão do processo eletrônico, a gente vai poder, de fato, a partir dessa perspectiva da Justiça 4.0, ter impacto na forma de governo, poderá, né, acontecer, na forma de governo do judiciário. Você acha que... Não, Leandro, eu acho que sim. Só que o que acontece, veja, eu falo o seguinte, como é que eu saberia as ações que ingressaram no Poder Judiciário naquele dia? Só se eu fizesse uma pergunta para os colegas no café. Eu recebi 5 ações de porta de banco, eu recebi 4, eu recebi. Você sabe que, em grande parte, até hoje é assim. Mesmo com o processo eletrônico. Agora é que por quê? Porque, na verdade, nós temos tabelas de assuntos, e essas tabelas de assuntos, na verdade, não tem como identificar os pedidos. Então, para que você identifique os pedidos, você teria que ter algum mecanismo que já tem, eu sei que eles já existem no mercado, que lenha os pedidos das petições iniciais. E aí você teria o quê? Você teria como estabelecer uma outra política de resolução desses conflitos, né? Ou de pacificação. Vejam, até o CNJ ser criado, o que importava era o número de decisões proferidas. Juiz bom era o juiz que decidia muito. Hoje não é mais assim. Hoje o que você tem, na verdade, é a solução do conflito. Né? Casos baixados, processos remetidos ao arquivo com a prestação jurisdicional entregue e resolvida. Eu acho o seguinte, se você tiver efetivamente um desejo do Poder Judiciário, ele tem todas as ferramentas à disposição dele. E ele vai ter um novo tipo de jurisdição. É claro que é bom também a gente falar o seguinte, viu, Leandro? E os colegas que estão aqui. Não sei o que o Luciano acha disso. Mas você tem grande parte de dificuldade para você mudar esse perfil do Poder Judiciário e dessa gestão e do processo. Por quê? Porque você tem uma corporação que também é uma corporação que ela tem grande dificuldade com esse tipo de mudança. Você tem mais de 1 milhão de advogados, e na medida em que você tiver menos processos, né, então, e você tem uma formação jurídica ainda muito voltada para o conflito, para o litígio. Né? Até pouco tempo atrás, para vocês terem uma ideia, não se valorava o juiz que era um juiz que resolvia conflitos com métodos alternativos. Então, Leandro, assim, eu não sei, porque eu também não sou nenhum especialista nessa quarta evolução, só vi o que é o Justiça 4.0, mas eu acho que você tem um caminho, só que você tem que ter uma vontade política. Né? Eu sempre brinco com os... Quer dizer, sempre tive a oportunidade de falar isso, Luciano, a gente sempre conversou sobre isso. Você tem os ministros do Supremo Tribunal Federal que não gostavam do CNJ, sabia? Só que quando ele vai para a presidência, ele gosta. Sabe por quê? Porque é ali que ele governa o Poder Judiciário. E quando ele governa o Poder Judiciário, ele vê que a maior parte dos tribunais eles querem mudar, mas tem um ou outro que não quer. E que enrola, que embaça, que deixa para lá e tal. E que aí que ele vê, não, tem que ter um CNJ que seja um CNJ forte. Né? É isso. Ok, obrigado, Fernando. Eu estou anotando aqui mais coisas. Eu também. A palavra está aberta aí. Vou deixar aberto aqui para o pessoal. Eu vou aproveitar, então, para fazer uma perguntinha. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Se apresenta, tá certo? Tá, meu nome é Juliana. Eu terminei minha dissertação agora no ano passado, e um dos dados que eu utilizei foi justamente o relatório da Justiça em Números, e uma das indagações, inclusive, que eu tive na banca, que eu recebi na banca, foi em relação
aos dados, né, que eu estava utilizando para fazer a pesquisa. Então, eu utilizei uma escala estatística e usei também o relatório da Justiça em Números. Mas uma coisa que me sobreveio foi o seguinte, que o relatório da Justiça em Números, ela nos dá dados quantitativos muito bons. Eu consigo saber quem é que tem um fluxo interrompido de processos, né? Eu consigo ver qual é o tribunal que tem um custo muito grande, mas a gente não consegue ver o porquê. Então, a minha pergunta é, dentro do CNJ, se existe essa análise qualitativa ou essa intenção de obter uma análise qualitativa, justamente para poder direcionar quem está na gestão para entender em que pontos ele precisa melhorar, quais são os gargalos ali que ele poderia melhorar. Hoje, veja, o CNJ, no início, ele pedia para que os tribunais informassem. Depois de um tempo, eu acredito que isso foi em 2016, o CNJ passou a querer as bases de dados brutas dos tribunais. Porque essa base de dados é que ele poderia, então, fazer as avaliações. O CNJ tem tentado cada vez mais filtrar essas bases de dados, mas, assim, eu vou te dizer que do período que eu ainda estava lá, ele ainda não tinha essas informações. Quer ver o seguinte, por exemplo, se o CNJ hoje quisesse saber quantas ações pedindo o medicamento X estão tramitando no Poder Judiciário, que eu acho que é essa informação que talvez fosse mais relevante. Ele não tem essa informação. Ele tem que pedir aos tribunais, por quê? Porque ele não tem leitura de petição. E mais, ele tem que limpar essas bases de dados que são encaminhadas pelos tribunais. Muitas vezes essas bases de dados não estão separadas, né? Vêm dados repetidos, etc. Então, eu acho que isso ainda vai levar um tempo. Se o sistema fosse integrado de repente, né? Se na verdade todo mundo usasse o mesmo sistema, não é? Mas que também a gente vê que isso não vai. E isso é uma coisa interessante, né, Luciano? Porque, eu já falei demais, mas tem uma coisa que eu queria falar. Mais importante, viu, Leandro, do que ter um encontro nacional do Poder Judiciário, seria que você tivesse o encontro dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque como o órgão é presidencialista, e eu vivi isso, eu tive 3 presidentes com quem eu tive a honra de trabalhar, 3 ótimos. Mas o que acontece? Às vezes você tinha um programa que um fazia. Né? Aí veio o outro e disse assim, não, olha só, peraí que eu tenho que ver. Só que você só tem 2 anos de gestão. Né? Então, se aquilo não vai adiante, depois essa continuidade ela é muito importante. Então, isso aconteceu, por exemplo, com um determinado programa fundamental para o Poder Judiciário. Entre uma gestão e outra, houve uma dúvida e esse programa parou. Então, você parou de capacitar os tribunais. Ou parou, mas assim, você teve um retardamento, porque queria fazer uma avaliação daquilo. Então, essa continuidade, esse sentido de continuidade, ou seja, assim, como os ministros do Supremo Tribunal Federal que presidem o colegiado, é muito importante que houvesse assim, uma certa, assim, alguma certa concertação, né, do que se espera para o Poder Judiciário, sei lá, daqui a 20 anos. Eu vi isso, assim, muitos deles conversando entre si e estabelecendo esses programas, essas metas, mas eventualmente pode acontecer de não, né? Então, isso é uma coisa que precisa passar por uma avaliação. É como que a gente chama na política de políticas de governo e de Estado, né? A gente teria que ter mais políticas de Estado, né? E a gente tem dentro do Poder Judiciário, mas que foram tratadas como políticas de governo. Então, por exemplo, hoje, viu? Alguns projetos, algumas pesquisas, Fernando, sobre a descontinuidade de ações do CNJ em razão da mudança de presidente, tá? Eu, pelo menos, conheço um projeto, uma pesquisa com esse tema, bem interessante. Não, o Luciano lembra, quando a gente chegou lá, fizemos um levantamento e o CNJ tinha mais de 160 programas. Lembra disso, Luciano? Pois é, especialmente para o pessoal que trabalha com administração e gosta, por exemplo, de políticas públicas, essa questão da descontinuidade, né, o des aí entre parênteses,
é uma agenda bem interessante, porque às vezes você tem no judiciário, no CNJ e no judiciário em geral, os mesmos problemas que a gente tem na gestão pública em geral, né? Só que com um agravante que o biênio de um presidente de tribunal, quer dizer, a gestão é um biênio, são 2 anos. É por conta disso que o CNJ fez inicialmente um planejamento de 5 anos e agora está com um planejamento de 6 anos. Mas, por exemplo, estudar empiricamente, Fernando, o planejamento de 6 anos é uma agenda de pesquisa bem interessante. Pensar o seguinte, o que foi planejado agora, o que está sendo executado agora e foi planejado lá atrás, foi cumprido? Porque também pode ser que esse planejamento seja para inglês ver. Então, assim, é também interessante a gente pensar em termos de continuidade desses programas na estratégia. Eu acho a formulação da estratégia ainda muito abstrata, sabe? Não é a estratégia para 6 anos, eu ainda acho muito abstrata. Essas peças são muito, muito abstratas. Elas não trazem um portfólio de projetos com compromisso de cumprimento. Tá? Eu já participei de várias reuniões de estratégia e acho que sempre isso não é muito valorizado, o aspecto da continuidade. Alguns programas continuam porque eles são muito bons, eles são muito estratégicos, eles são muito interessantes. Ninguém hoje vai, por exemplo, dar um passo atrás num processo de PJE, por exemplo. Ninguém vai fazer mais isso. Mas outros projetos também muito bons ficam pelo caminho. Mas é por aí. Mas, Obrigado. Luciano, você vê o seguinte, que mesmo rapidinho, mesmo no caso do PJE, ele já sofreu vários reveses ali ao longo do tempo, né? Inclusive a ideia dele ser um único, né? Inclusive a ideia de ser um. Ok, obrigado, Fernando. Vamos lá, gente. Mariana. Doutor Fernando, nessa ideia de descontinuidade, eu estava me recordando aqui do meu trabalho, do TCC, né, que o professor comentou, e aí eu tive a oportunidade de entrevistar o doutor Bruno Ronchetti. E eu me lembro que ele falou muito dessa questão na política de atenção prioritária ao primeiro grau, porque ele disse que a resolução 219 ela só veio a ser aprovada bem depois das anteriores, porque a 219 ela vem com uma ideia mais impositiva e ela mexe diretamente com a questão orçamentária. E aí ele explicou bem direitinho essa questão da descontinuidade dessa política em relação à gestão a gestão do CNJ, de quem estava na época da aprovação da resolução, de quem ocupava o cargo de gestão do CNJ. E aí, na pesquisa também que eu fiz, me chamou muita atenção essa questão da resistência de alguns tribunais em implementar a política. E aí eu queria saber a sua opinião, a sua percepção sobre isso. O senhor acha que se ao invés de ter esse caráter mais provocador, se o CNJ tivesse talvez uma postura um pouco mais fiscalizatória e punitiva, o senhor acha que seria uma forma alternativa de tentar enfrentar essa questão da resistência dos tribunais com relação às políticas que o CNJ cria e, enfim, que ele formula para os tribunais implementarem? O que é que o senhor acha? Mariana, o Leandro, me ajuda aqui, e o Luciano também. Vocês devem ter tido uma conversa com... Vocês assistiram ao ministro Nelson Jobim, não assistiram? O ministro Nelson Jobim, quando fala da proclamação da República, né, ele não fala do compromisso, que você não rompe com o passado. As conciliações pelo alto, né? As conciliações pelo alto. Assim, Mariana, o judiciário não é fácil em relação a isso. E dentro dessa política de continuidade, isso nem sempre é fácil. Né? E esse tema da valorização do primeiro grau, e eu entendo muitas vezes o que os tribunais falam, porque os tribunais dizem, olha, no primeiro grau tem todo tipo de processo. Por exemplo, você tem uma vara, eventualmente, tem uma vara no Rio de Janeiro que tem 800 mil execuções fiscais. Então, você vai considerar, por exemplo, para efeito de distribuição de pessoal e para distribuição de orçamento, esses 800 mil processos dessa maneira? Mas o que eu acho é que alguma coisa tem que ser feita. Muitas vezes, e eu vivi isso porque eu coordenei a resolução 219 em um período.
E até vindo da Justiça Federal, a gente quase não tem esse problema, é um problema muito residual, né, nosso, quando tem. E hoje você tem um painel lá no CNJ que ele demonstra qual é esse déficit. Mas acho que o plenário do Conselho, em algum momento, ele vai ter que marcar um encontro com esse tema novamente, para verificar o seguinte: essa resolução ela efetivamente vale ou não vale? Na minha época, eu lembro, foram os conselheiros que participaram dessa formulação, que quando eu cheguei no Conselho, essa resolução ela já tinha começado a sua votação, mas ela não tinha terminado ainda, que havia muita resistência por parte da Justiça dos Estados, né? Mas houve lá um entendimento e ela foi adiante. Alguns tribunais fizeram acordos e eles implementaram a resolução, né, não ainda no patamar ideal, mas dentro do que era naquele momento a sua possibilidade. E houve, assim, essa parte um pouco dessas conciliações, né? E uma avaliação, agora, isso tem que ser avaliado permanentemente, né? Se há uma vontade ou não do Poder Judiciário, porque se você tem 80% dos processos no primeiro grau, você também, em tese, tem que ter alguma coisa perto disso, tanto de estrutura de pessoal, quanto de estrutura de orçamento, né? Quanto orçamento para fazer frente a essa despesa. Acho que é isso. Muito bom. Vamos lá, gente. Quem mais? Temos mais 6 minutos. Mais alguém? Bom, Fernando, eu queria retomar aqui uma última pergunta, já que os colegas não têm mais perguntas. Você viu que a Mariana fez pesquisa empírica, né? Entrevistou Rubens Isso. Curado, entrevistou. O Rubens Curado vem aqui também. Eu vou convidar o Rubens. O Rubens foi o grande formulador dessa. É, Foi o grande responsável por essa resolução, foi ele. vamos convidar o Rubens também. Eu estava pensando aqui o seguinte: a gente falou, a Mariana então fez essas entrevistas e eu acho que foi bem transformador para ela ter feito essas entrevistas. No começo, todo pesquisador resiste muito para começar a fazer entrevistas e esse contato, mas acho até que esse momento da pandemia ajudou muito a normalizar essas entrevistas, né? Isso permitiu que a Mariana expandisse muito o rol de entrevistados. Mas eu te pergunto o seguinte: no tempo que você teve lá no CNJ, como é que o CNJ percebe, por exemplo, ser objeto de pesquisa universitária, assim, que ele é hoje um ator investigado pela comunidade universitária? Você sentiu isso lá como conselheiro por 4 anos, fora o tempo que você atuou lá como juiz auxiliar? Como conselheiro, você percebeu assim algum tipo de contribuição da universidade, ou mesmo sentiu-se o CNJ observado pela sociedade, em especial pela universidade? Bom, tanto assim não percebi, não. Acho que isso ainda é uma coisa muito a ser explorada. O CNJ tem umas linhas de pesquisa, né? Não sei se o DPJ tem umas linhas de pesquisa, o CNJ tem inclusive um programa que é o CNJ, eu não sei se ainda tem. Na minha época, na época do ministro Lewandowski, que eu sei que teve, não lembro se na ministra Carmen e depois com o ministro Toffoli, porque talvez eu já não participasse mais disso, mas havia um grupo que era responsável por selecionar quer dizer, identificava linhas de pesquisa e, portanto, financiava pesquisas sobre o Poder Judiciário. Eu não sei se ainda tem, mas isso era uma linha bem interessante, ou seja, acho que sim. Hoje, quem tem mais dados dentro do Poder Judiciário é o Conselho Nacional de Justiça, tanto dados de orçamento, dados de processo, né, gestão de pessoas, o Justiça em Números está aí, ele mostra isso. Né, e aquilo é só a face que vamos dizer assim, objeto do próprio Justiça em Números, mas você tem mais dados lá. Então, acho muito importante, sim, que se faça uma avaliação permanente da criação do Conselho, né, e dos dados que ele tem à disposição. Muito bom. Ei, Fernando, obrigado então, tá certo? Eu queria agradecer em nome do nosso grupo, em nome da universidade, tá certo?
a tua disponibilidade de contribuir com o grupo. Eu acho que foi excelente, eu acho que deixou aqui assim, várias trilhas para a gente percorrer em termos de pesquisa. E conte conosco aqui, o Leandro já me acionou aqui para lhe convidar mais vezes e fazer uma aproximação aí com a Faculdade de Vitória, tá certo? Está no radar. FDV, com certeza, vai ser um prazer aqui. Se deixar a direção do foro aí ficar mais sossegado, a gente vai aproximar mais esse contato acadêmico. Mas eu queria demais, Fernando, agradecer a tua disponibilidade, agradecer ao grupo, o pessoal que aí reservou essa tarde. Vou fazer um print aqui, fiz um print aqui do pessoal, se alguém mais quiser abrir câmera, a gente faz outros prints aí, para mandar de presente para o Fernando, tá bom? Depois eu vou mandar o certificado também, Fernando, da Universidade, de sua participação aqui. Então, com isso, eu queria agradecer demais, desejar a todos boa tarde, sucesso e muita saúde aí, se cuidem. Boa tarde também para todos vocês, muito obrigado, viu, pela oportunidade, contem sempre comigo aí, foi um prazer, eu adoro falar do CNJ. Valeu, Fernando, um abraço. Tchau, um abraço, boa tarde a todos, obrigado, boa tarde, tchau. Tchau, tchau.